Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 20 de Deuteronômio, as leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Ao longo de toda a Bíblia, falaremos de batalhas e inimigos. E sempre que nos depararmos com essa situação, as condições ao redor podem mudar, pois as lutas poderão ter condições favoráveis ou desfavoráveis. Poderíamos lutar contra exércitos menores ou maiores. Apenas uma coisa é imutável: Deus sempre estará conosco, e é por essa razão que não devemos ter medo. Costumo dizer que quem estuda a palavra passa a viver uma vida baseada em princípios e não em circunstâncias. Os princípios são imutáveis, mas as circunstâncias mudam o tempo todo. Quem age conforme os mandamentos caminha conforme princípios. Mesmo quando as circunstâncias ao redor se alteram, ele permanece firme, pois caminha sobre a rocha que é Jesus. Quando o inimigo for maior, mais poderoso, com mais recursos ou mais forte, não devemos nos desanimar e nem nos aterrorizar, pois é o Senhor que luta por nós e concede a vitória. Versículo 5. Os oficiais dirão ao exército: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e o outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é: aquele que construiu algo deve usufruir daquilo que construiu antes de sair por aí lutando batalhas para novas conquistas. E aqui a Bíblia menciona 3 esferas distintas: a casa, que pode representar bens materiais, a vinha, que pode ser associada ao trabalho, e a esposa, que pode ser entendida como os relacionamentos, tanto conjugal quanto familiares e de amizades. Para que a nossa vida faça sentido, precisamos de pessoas e de uma estrutura que nos acolha. A vida não é feita apenas de batalhas, mas também de conquistas. Saber reconhecê-las e usufruir delas é um grande sinal de sabedoria. Se apenas nos colocamos em uma busca incessante por novas guerras para lutar, nossa vida se tornará um fardo pesado demais para suportar. E o segundo ponto é que aqueles que têm medo e não têm coragem não podem se dispor a lutar uma batalha, pois podem influenciar negativamente aqueles que estão ao seu redor. Esse pensamento vale para qualquer esfera da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que está lutando contra uma doença terrível. E imagine ela ficar na companhia de alguém covarde que não tem uma palavra de incentivo para oferecer. Ou alguém que tem o sonho de empreender e abrir seu próprio negócio. Imagine se associar com alguém que tem medo de correr riscos e de se aventurar pelo novo. A mesma coisa vale em um relacionamento. Imagine uma pessoa aventureira que gosta de situações novas e arriscadas se relacionar com um companheiro que seja avesso ao risco e que tenha pavor de mudança.
Ou mesmo numa empresa em que todos do time gostam de novos desafios, mas uma pessoa só quer saber de rotina e de fazer tudo sempre igual. Algumas pessoas têm determinados perfis que devem ser eliminados do meio, para que não contaminem todos os demais. Aqueles que não têm medo e não desanimam diante de qualquer adversidade são escolhidos para serem os chefes, ou seja, para liderar aqueles que estão dispostos e aptos a lutar a batalha. Versículo 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos de seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Aqui, Deus dá duas orientações distintas sobre como tratar o inimigo. Na primeira, somente os homens deveriam ser mortos. Mulheres, crianças e rebanhos poderiam ser poupados. Mas isso valeria apenas para as terras distantes, que seriam conquistadas futuramente, numa expansão de território. Já na segunda, a instrução é para que tudo seja dizimado. Nem mesmo o rebanho poderia ser poupado. E isso se aplicaria a todos os povos idólatras da terra de Canaã, terra que Deus daria aos israelitas por herança. Sabe o que eu aprendo aqui? Podemos estabelecer um nível de relacionamento com pessoas que anteriormente eram nossos inimigos. Mas primeiro temos que avaliar se elas temem a Deus ou não. Porque se forem pessoas idólatras que irão nos afastar dos caminhos do Senhor, então a tolerância deve ser zero. Não podemos nos associar a pessoas que nos afastam do propósito. É a insistência em permanecer junto delas que pode atrasar ou mesmo inviabilizar o recebimento daquilo que Deus tem para nós. Enquanto Abraão não abriu mão da companhia de Ló, Deus não lhe entregou o que havia prometido. Versículo 19. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Esse trecho, apesar de curto, me ensina uma grande lição. Em tempo de guerras prolongadas, os recursos devem ser poupados, principalmente aqueles que podem nos sustentar e nos fazer suportar o longo período da batalha. Creio que todos nós passamos algumas vezes por períodos de deserto, em que a solidão é nossa companhia constante. Também enfrentamos momentos de guerra, em que o inimigo passa a ser a nossa companhia mais frequente. E quando estamos em guerra, precisamos aprender a poupar recursos importantes. Em uma longa caminhada, por exemplo, não podemos tomar toda a água logo nos primeiros sinais de sede. Quando estamos construindo um grande projeto, não podemos gastar todos os recursos somente nos alicerces. E quando estamos em guerra nos relacionamentos,
não podemos desperdiçar um dos recursos mais valiosos que temos, que são as nossas palavras. Em tempos de guerra, é necessário ter sabedoria e maturidade, e não sair por aí usando machado para cortar e ferir tudo e todos. Nos relacionamentos conflituosos, as palavras são até mais cortantes do que o machado afiado. Portanto, use esse recurso com moderação. Opte pelo silêncio, principalmente quando o cerco se tornar cada vez mais difícil de suportar. Haja com moderação, não desperdice tempo, palavras, recursos em guerras prolongadas. Eu te espero no capítulo 21.